Do Brasil e do mundo. Olé News. Apresentação Bruno Mesomo. Olá, muito boa tarde, 12 horas 1 minuto, quinta-feira, dia 3 de janeiro de 2019. Temperatura marcando 24 graus, tempo nublado na Serra Gaúcha. Umidade relativa do ar em 66%. Olé News, notícia e informação à sua disposição. As principais manchetes desta edição: farmácia assaltada e funcionárias ficam trancadas no fundo do estabelecimento. Brigada Militar prende homem após furtar fios elétricos em Farroupilha. Bandido é baleado e morre ao tentar assaltar estabelecimento na Rota do Sol. Bombeiros salvam vida de homem em Caxias do Sul. Jovem encontrado baleado com 3 tiros às margens da RSC 453. Mais de 800 motoristas foram flagrados em excesso de velocidade na Serra Gaúcha. Empresa avalia quais reformas são necessárias em prédio atingido por explosão em Farroupilha. Apostador de Caxias do Sul ganha R$1 milhão na Lotérica Federal. Praça de Farroupilha ganha primeiro Chimarródromo. Aprovado o projeto que altera a estrutura administrativa. Bolsonaro realiza a primeira reunião ministerial do novo governo. E ainda a confiança empresarial atinge maior nível desde março de 2014. E claro, as informações esportivas aqui no Olé News. As informações da dupla Grenal. Grêmio acerta a contratação do goleiro Júlio César. Valdívia marcou apenas 6 gols desde que saiu do Inter em 2017. Lucas Paquetá garante que ano de 2018 foi especial e CBF é elogiada por federações por apoiar evento sobre o VAR. Na Olé, previsão do tempo. Previsão do tempo. Olha, o tempo muda drasticamente no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Se o estado registrou diversos pontos ensolarados com marcas acima dos 40 graus nessa quarta-feira, a previsão é que hoje ocorram alguns temporais volumosos e vendavais, segundo a Metsul Meteorologia. A Defesa Civil, inclusive, emitiu um alerta para a severidade da chuva intensa, que chega acompanhada de descarga elétrica e rajadas de vento em pontos isolados da fronteira oeste, Campanha, centro e sul nesta quinta-feira. De acordo com a Metsul, em algumas regiões o sol aparece com nuvens antes da chegada de uma frente fria que trará chuva, especialmente no sul, onde o tempo é instável desde cedo. Com a frente fria, deverá chegar a temperatura mais elevada do centro para o norte do território gaúcho. Esses são os pontos com maior risco de tempo severo. Na Serra Gaúcha, a chuva chega até o final do dia, mais precisamente na metade do dia de hoje. Já no início da tarde, provavelmente. A mínima de 21 graus e a máxima deve chegar aos 29 graus. Em Porto Alegre, na capital do estado, o dia será dividido entre sol e chuva. As marcas na capital devem ficar entre 22 e 35 graus. Nesse momento, 24 graus, 1/10. A umidade relativa na região metropolitana da Serra Gaúcha em 74%. Vento soprando a 13 km por hora na direção oeste. Estamos com o Olé News também através de imagens no Facebook. Você que acompanha a nossa programação, seja muito bem-vindo. Na Olé, previsão do tempo. Previsão do tempo. Olé News. Apresentação Bruno Mesomo. 12 horas 5 minutos. 12 horas 5 minutos.
Olha, a empresa Verona Engenharia de Farroupilha começou nesta semana o levantamento detalhado de quais os reparos e reconstruções precisam ser feitos no edifício Vêneto, atingido por uma explosão seguida de incêndio em função de vazamento de gás no dia 24 de dezembro. O trabalho deve ser concluído entre este final de semana e o início da semana que vem. Cada apartamento, sala comercial ou área comum do prédio está sendo verificada novamente por 2 engenheiros e uma arquiteta. Os dados servirão de base para a elaboração do projeto da reforma individual, com materiais e orçamento, que será entregue ao condomínio. Depois de pronto o projeto, outra empresa deverá ser contratada para executar a obra. O serviço mais demorado poderá ser feito em cerca de 60 dias a partir do início, segundo a avaliação da equipe. A vítima mais grave do acidente, Maria Ana Zanetti, 68 anos, permanece internada na UTI do Hospital Unimed. Ela teve queimaduras de 2º grau em 88% do corpo. Passou por 4 cirurgias e segue em respiração assistida e sob sedação. Ela também permanece fazendo sessões de hemodiálise. Nesta quinta-feira, ela deve ser submetida a um novo procedimento. Então, a empresa avalia quais reformas são necessárias em prédio atingido por explosão em Farroupilha. 12h07, estamos com o Olé News, aqui pela Rádio Olé Digital. Você é muito bem-vindo aqui à nossa programação, fique à vontade para participar conosco, aliás. De que cidade, de que bairro você está falando, de que bairro você está participando? Como está o tempo da sua cidade? Fique à vontade para participar conosco. E olha, apesar de não ser um dos 52 ganhadores do prêmio de 302 milhões de reais da Mega da Virada, um bilhete de Caxias do Sul ganhou o primeiro prêmio na sorte no sorteio de Ano Novo da Loteria Federal, realizado no último sábado de dezembro, dia 29. O sortudo, não identificado, faturou R$1 milhão, com o bilhete número 78445. O jogo foi adquirido na Brandalize Loterias, na área central de Caxias do Sul. Não há informações se o valor já foi retirado. Em agosto do ano passado, um bilhete vendido no estabelecimento foi contemplado na Loto Fácil, com o prêmio de R$512 mil. E 2 anos antes, outro cliente faturou mais de R$3 milhões na quina. Também foi nessa lotérica que a aposta vencedora da Mega Sena em julho de 1990 foi realizada. O fato ficou famoso pois o ganhador jogou o bilhete no lixo e depois de se confundir na conferência dos números. Na época, o acontecimento teve grande repercussão e o ganhador dividiu metade do prêmio com um casal que encontrou o bilhete premiado no lixo. 12h09, 12h09. Estamos com o Olé News aqui pela Rádio Olé Digital. Olha, aprovado projeto que altera a estrutura administrativa na Assembleia Legislativa. O Christian Costa tem os destaques aqui no Olé News. A Assembleia Legislativa aprovou em sessão extraordinária nesta quarta-feira, dia 2, o projeto do Executivo que reestrutura o secretariado. A matéria recebeu 36 votos favoráveis e 13 contrários. Conforme o texto, o governo Eduardo Leite vai ter 21 secretarias, 3 a mais que na gestão José Ivo Sartori. O líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Frederico Antunes, dos Progressistas, aponta que o novo modelo não vai trazer impacto financeiro no Executivo. Nós estamos relotando, passando de uma para outra. E isso não está incidindo despesa maior. O que era de uma secretaria, vamos dizer assim, o mesmo porte está passando para dentro de uma outra secretaria. Tem a declaração, inclusive, que veio assinada pelo governo de que não vai ter impacto financeiro. Os 11 deputados do Partido dos Trabalhadores votaram contra a matéria. O líder do PT na Assembleia, o deputado Luiz Fernando Mainardi, destaca que o governo tem todo o direito de apresentar a estruturação que considera mais adequada ao modelo de gestão. Entretanto, conforme o Mainardi, os parlamentares petistas não concordam com 2 questões: a extinção da Secretaria de Desenvolvimento Rural
e a união das pastas de Meio Ambiente e Infraestrutura. É a secretaria que cuida das pequenas propriedades, dos proprietários de economia familiar, são 380 mil pequenos agricultores. Em que a Secretaria da Agricultura tem outras funções, de cuidar do agronegócio como um todo. A outra questão é a questão do meio ambiente. A Secretaria de Infraestrutura poderá fazer obras de saneamento, poderá fazer obras de irrigação, e junto com ela está a Secretaria do Meio Ambiente, que tem a fiscalização. Então, quem faz obra não pode fiscalizar. O chefe da Casa Civil do governo, Eduardo Leite, Otomar Vivian, destaca que a extinção das secretarias de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente não vai prejudicar o trabalho efetuado pelos técnicos ligados às duas pastas. Que estas políticas públicas, tanto as que eram desempenhadas pela SDR, como igualmente as desempenhadas pela Secretaria do Meio Ambiente, elas continuarão sendo executadas, porque as estruturas existentes, elas estarão agregadas sob um nome. No caso, a Secretaria da Agricultura e depois a Secretaria de Infraestrutura. Mais 14 projetos foram aprovados nesta quarta-feira na Assembleia. Entre eles, o que trata da prorrogação de contratações emergenciais de professores e servidores das escolas. De Porto Alegre, Christian Costa. Muito obrigado, Christian Costa, pelas informações. Diretamente de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, capital de todos os gaúchos. Trazendo informações aqui no Olé News. Notícia e informação para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo sempre. Fique à vontade. Olha, Bolsonaro realiza a primeira reunião ministerial do novo governo. O presidente Jair Bolsonaro discute nesta quinta-feira com os seus 22 ministros as primeiras medidas da nova gestão e exonerações de servidores vinculados aos governos petistas. Esta é a primeira reunião ministerial desde que tomou posse. Ainda na quarta-feira, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, anunciou que o novo governo prepara um pacote das primeiras medidas, incluindo iniciativas para estímulo da economia. Segundo ele, serão um total de 50 atos. As primeiras medidas podem ser tornadas públicas já nesta sexta ou na segunda-feira. Onyx afirmou que uma das iniciativas é o decreto de facilitação da posse de armas, que está sendo elaborado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. O ministro da Casa Civil ressaltou ainda que nesta quinta-feira, cerca de 320 servidores comissionados da pasta, ligados a gestões do PT, devem ser demitidos. Eles serão submetidos a uma espécie de avaliação para definir se serão recontratados para os postos. Com informações de Brasília, Leno Falck. Ok, muito obrigado, Leno Falck, pelas informações, pelos destaques. Mandar um alusão para o Lisandro Fernandes. Tá ligadaço nas informações aqui do Olé News. Olha, a chuva pode chegar a qualquer momento na região metropolitana da Serra Gaúcha. O tempo já é escuro, encoberto. Nesta quinta-feira, dia 3 de janeiro, 12 horas 13 minutos, 25 graus é a temperatura. Olha, a confiança empresarial atinge maior nível desde março de 2014. Essas informações com a Joyce Copstein. Depois de um ano de decepção para a economia, a confiança do empresariado brasileiro encerrou 2018 no maior nível desde março de 2014, segundo sondagem da Fundação Getúlio Vargas. Esta foi a terceira alta consecutiva do índice, que atingiu a marca de 95,9 pontos em dezembro. Entre os motivos estão o fim do período eleitoral e a melhora gradual do ambiente econômico. Superintendente de Estatísticas Públicas da FGV-IBRE, Aloísio Campelo Júnior, destaca que o nível ainda é de neutralidade, mas revela expectativas favoráveis para o futuro. Nós estamos voltando ao período de transição entre uma economia em crescimento e o início da recessão. Só que no momento nós estamos numa fase ascendente. Há bastante otimismo em relação ao impacto das medidas do novo governo sobre a economia. O índice de confiança empresarial consolida dados de 4 principais setores da economia brasileira:
Todos tiveram aumento da confiança pelo segundo mês seguido. A mais baixa segue sendo a da construção, que subiu pelo quarto mês consecutivo. Indústria e serviços avançaram menos e apresentam níveis muito próximos entre si. Já o comércio teve alta expressiva e ultrapassa os 100 pontos pela primeira vez desde março de 2014. Talvez até um pouco exagerado se levarmos em consideração as dificuldades que o consumidor enfrenta ainda para equilibrar o orçamento doméstico, mas é um dado positivo, porque isso dita as decisões do setor em termos de contratações, de investimentos e termina ajudando a economia a acelerar nesse momento. O índice de situação atual subiu para 91,2 pontos, o maior valor desde junho de 2014. O índice de expectativas também avançou e ficou acima de 100 pontos pelo segundo mês consecutivo. Com informações do Rio de Janeiro, Joyce Copsten. Ok, muito obrigado, Joyce Copsten, pelas informações, pelos destaques aqui no Olé News, nesta quinta-feira, dia 3 de janeiro. Você é muito bem-vindo à nossa programação. Você pode ficar à vontade para participar conosco. Jaime Ferrari está participando conosco, Lisandro Fernandes. Obrigado aí pela companhia. Olha, a Praça da Emancipação em Farroupilha ganhou o primeiro chimarródromo. Esse equipamento fornece água quente ou fria filtradas. Ela gela a água a 5 graus e esquenta até 85 graus. Uma equipe faz a manutenção do serviço e regula a temperatura de acordo com a instalação. A máquina integra um projeto criado pela empresa Ice Hot de Bento Gonçalves, que comprou espaço publicitário para viabilizar o serviço. O equipamento fica ligado à rede de energia de iluminação pública e à rede de abastecimento da Corsan. Então, Praça de Farroupilha ganha primeiro chimarródromo. Bacana, né? Água até 85 graus. Ou para quem quer tomar aquela água gelada, principalmente nesse verão, temperaturas altíssimas. Nessa época do ano, tem lá água gratuita a 5 graus. Ou para quem prefere tomar aquele chimarrão na praça, água esquentada até 85 graus. Então, Praça de Farroupilha ganha o primeiro chimarródromo, a Praça da Emancipação, em Farroupilha. Bacana esse projeto, e esse projeto é de uma empresa de Bento Gonçalves. Olha, informações aqui da região da Serra Gaúcha, ainda para você que acompanha o Olé News. Homem encontrado morto no bairro Ana Rec, em Caxias do Sul. Já na área de segurança pública, nós vamos destacar essa informação. Caxiense faz vaquinha para participar do programa Mestre Churrasqueiro nos Estados Unidos. 26º Encontro de Ternos de Reis é neste domingo em Carlos Barbosa. Raios matam 139 pessoas no Rio Grande do Sul entre 2000 e 2017. Inclusive aí, previsão de chuva, temporais para as próximas horas. Um dado interessante aqui, a morte, né? Os raios mataram 139 pessoas no estado entre 2000 e 2017. Nessa quarta-feira, um menino, ontem, né? Um menino de 12 anos foi vítima de uma descarga elétrica enquanto brincava em Pelotas. A gente vai para o intervalo, já volta com mais informações aqui no Olé News. Vamos trazer destaques aqui porque dormir mal pode causar perda de memória e aumento de peso. Ministros empossados defendem unificação do país e pluralismo. E Onyx Lorenzoni pede diálogo e pacto político entre governo e oposição. Já informações
a nível nacional também aqui no Olé News. Agora 12 horas 20 minutos, 25 graus é a temperatura. Olé News, Bruno Mesomo. Nos dias atuais, a correria do dia a dia exige que a comida seja feita com carinho, agilidade e qualidade. Por isso, a Fidari Alimentos pensa no cliente e produz filés de frango e de carne suína, filé de coxa, sobrecoxa recheada com bacon, corte de aves temperadas. É simples, é só colocar no forno ou na churrasqueira e assar. Uma forma prática, sem precisar perder tempo temperando o alimento. Nossos produtos foram desenvolvidos para oferecer o melhor em sabor, qualidade e praticidade para você. Ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. Fidari Alimentos está presente nos principais supermercados e açougues de Bento e região. Curiosidades do Natal. Você sabia que na Inglaterra as tradições natalinas são levadas muito a sério? Não é à toa, já que o país comemora o Natal há mais de 1000 anos. Presentes de Natal, pinheirinhos decorados e músicas natalinas são mais comuns na Inglaterra do que em qualquer outro país do mundo. Curiosidades do Natal. A qualquer momento de volta. Ho, 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 ho. Oferecimento Império Multi, na Rua Marechal Floriano 161, Centro de Bento Gonçalves. Telefone 54 3701 3487. Netfar Fibra Ótica, levando o que há de melhor da internet até a sua casa. Consulte nossos planos com ultra velocidades. Ligue 3055 3077 ou acesse www.netfar.net. Netfar, a melhor internet para o seu lar. Um pão quentinho feito na hora, na Padaria Brasil, tem seu valor. Pão francês 7,85 ao quilo, pão colonial 9,85 ao quilo, pão de forma para sanduíche pacote 500 gramas 3,30 unidade. Aproveite e leve para casa as delícias da Padaria Brasil. O seu café com sabor mais que especial. Pães fresquinhos e deliciosos, feitos com amor, só na Padaria Brasil. Olé News. Apresentação Bruno Mesomo. Muito bem, estamos de volta com o Olé News aqui pela rádio Olé Digital. Você é muito bem-vindo à nossa programação, fique à vontade. Olé News é notícia e informação à sua disposição. Ainda informações, olha só, dormir mal, informações de saúde. Dormir mal pode causar perda de memória e aumento de peso. René Almeida tem o destaque. Estudos, trabalho, lazer. A rotina agitada faz com que muitas vezes valiosas horas de sono sejam sacrificadas. Hoje em dia, não é difícil achar relatos de quem chega tarde da faculdade e precisa acordar cedo no outro dia para trabalhar. Mas poucas horas de sono e uma noite mal dormida podem cobrar seu preço ao longo da vida. O pneumologista da Associação Brasileira do Sono, Maurício Bagnato, explica as consequências de um sono ruim. Quando você não consegue cumprir a quantidade de sono necessária para a sua idade e esse sono com qualidade, você começa a ter prejuízos, principalmente cognitivos. O que é cognitivos? Você começa a ter uma piora da memória de fixação para fatos recentes, você começa a ter dificuldade de concentração, você começa a ter, até o raciocínio diminui um pouquinho, a pessoa fica mais irritada. Isso são sinais que ele está dormindo menos. E são sinais que todos nós já experimentamos quando a gente tem uma noite mal dormida. Além disso, o especialista alerta que a falta de sono pode provocar aumento de estresse, diminuição da imunidade, desgaste cerebral e aumento no colesterol. Maurício Bagnato ressalta também que um sono irregular ou muito curto pode causar aumento de peso. Quando você quebra muito sono, tem um sono insuficiente, você tende a ganhar peso. Tende a ganhar peso porque você diminui a sensibilidade do cérebro ao hormônio que chama leptina, que é um hormônio que regula a saciedade. Então, o que você está falando? Você tem sono quebrado, você tem aumento da resistência a esse hormônio que regula a saciedade, logo você fica menos saciável. Você vai comer mais do que você precisa e vai transformar em gordura, você vai ganhar peso. A quantidade de sono recomendada aumenta de acordo com a faixa etária do indivíduo. O ideal para um adulto é dormir de 7 a 8 horas por dia. Quanto mais contínuo o sono for, melhor.
Um cochilo depois do almoço, momento em que as pessoas costumam ter um pouco mais de sono, também é recomendável. Problemas como apneia ou insônia devem ser tratados com a ajuda de um especialista. De Porto Alegre, René Almeida. Muito obrigado, René Almeida, pelas informações. Obrigado, René Almeida, pelos destaques. Dormir bem faz bem à saúde. Muita gente critica aí aquele soninho do meio-dia, mas conforme especialista aí faz bem também. Aquela descansada após o almoço tradicional. Olha só, 12 horas 25 minutos, 25 graus. Previsão de chuva para as próximas horas na região. Ministros empossados defendem unificação do país e pluralismo. A Larissa Mantovan tem os destaques. A equipe ministerial do presidente Jair Bolsonaro tomou posse nesta terça-feira durante cerimônia no Palácio do Planalto. Ao todo, o novo governo terá 22 ministérios, 7 a menos que na gestão anterior. Os ministros foram chamados para assinar o termo de posse por ordem de criação da pasta. O primeiro a assinar o documento, sob aplausos, foi o ex-juiz federal Sérgio Moro, que agora assume o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o mais antigo do país. Em seguida, tomou posse o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Aos jornalistas, ele falou sobre a missão de unificar o país. Ele é presidente de todos e vai convidar todos para que a gente possa, unidos, enfrentar as dificuldades de hoje, superar e deixar os embates ideológicos ou doutrinários aqui para o plenário do Congresso Nacional, né, ou para as próximas eleições. Mas nós precisamos de um período onde situação, oposição, ou seja, brasileiros e brasileiras de todas as cores se unam para que a gente possa transformar o Brasil. Em conformidade com o discurso já adotado por Bolsonaro, o ministro da Educação, Ricardo Vélez, criticou que há uma ideologia de esquerda nas escolas e defendeu mudanças. Nós sabemos que há uma presença da ideologia marxista na gestão das entidades educacionais. Então isso não é bom. Eu acho que as nossas escolas devem ter um chão de gestão pluralista, aberto, como diz a Constituição. O nome de Roberto Campos Neto, indicado por Bolsonaro para assumir o Banco Central, ainda depende de aprovação do Congresso Nacional. O órgão é considerado também um ministério. De Brasília, Larissa Mantovan. Muito obrigado, Larissa Mantovan, pelas informações. Olha só, a Lucimara Moraes diz que em Caxias do Sul já está chovendo muito. Obrigado, Lucimara Moraes, pelas informações. Ela daqui a pouquinho, depois do Olé News, já vai tirar aquele soninho, né? Lucimara Moraes, acompanhando aqui a programação em Caxias do Sul. Obrigado. Caxias do Sul já chove, portanto. Bento Gonçalves, tempo encoberto, chuva a qualquer momento. Previsão de chuva já para a primeira hora da tarde. Mandar um alô para o Rodrigo, para a Ana também, que estão conosco, participando. Enfim, fique à vontade para participar conosco. Olha, Onyx Lorenzoni pede diálogo e pacto político entre o governo e a oposição. Onyx Lorenzoni é chefe da Casa Civil de Jair Bolsonaro, do estado do Brasil. Então, Onyx Lorenzoni está pedindo diálogo e pacto político entre governo e oposição. Diálogo, né? Nada melhor do que diálogo para resolver a situação do país. Quem tem a informação é Yuri Hudson. O novo chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, ministro Onyx Lorenzoni, foi o primeiro integrante do novo governo a pedir o diálogo e um pacto com a oposição. Nem mesmo o presidente, durante os 2 discursos na posse, tanto no Congresso quanto no Palácio do Planalto, chegou a falar em acordo com oposicionistas ou abertura de diálogo em prol do Brasil. Lorenzoni abordou a necessidade deste diálogo durante a transmissão de cargo em um evento no Palácio do Planalto nesta quarta-feira, que contou com a presença de Jair Bolsonaro. Segundo o novo ministro, o governo vai surpreender pelo diálogo que fará com os diversos atores políticos. Ao contrário do que muitas vezes foi pregado indevidamente, o presidente Bolsonaro passou 28 anos no parlamento brasileiro
dialogando. E lembrar também que diálogo será a marca desse governo. Nós vamos surpreender pela capacidade de dialogar, dialogar e dialogar. Porque o parlamento precisa disso, o presidente sabe disso e nós temos um grande desafio: consertar o Brasil. O novo ministro foi além e ponderou que Bolsonaro não recebeu uma carta em branco para delegar o futuro do país. Onix, que assim como o novo presidente era deputado federal, frisou a necessidade do parlamento para aprovar matérias, segundo ele, importantes para o país. Por isso, de acordo com o novo ministro, há necessidade de um pacto político entre governo e oposição. Nós não recebemos um papel em branco ao vencermos as eleições. E é muito importante pedir aqui um pacto político entre governo e oposição por amor ao Brasil. Não é possível que a oposição não possa compreender, assim como o governo, que nós temos em alguns movimentos que serão enfrentados dentro de alguns meses a capacidade de primeiro olhar para o Brasil, segundo olhar para as famílias brasileiras, terceiro olhar para o presente das pessoas e quarto, garantir, presidente, o futuro de cada brasileiro e cada brasileira. Bolsonaro participou da transmissão de cargo entre os ministros que trabalharão com ele no Palácio do Planalto, mas o presidente optou por não discursar durante o evento. De Brasília, Yuri Hudson. Muito obrigado, Yuri Hudson, pelas informações, pelos destaques. A Loivane está acompanhando também a nossa programação. Obrigado, Loivane. Loivane Dallagnese Zanetti. Obrigado pela participação, obrigado pelo carinho. Aqui, Olé News, notícia e informação à sua disposição. Eu sou o jornalista Bruno Mesomo. De segunda a sexta, Olé News na programação da Rádio Olé Digital. O chefe da economia do governo de Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, subiu o tom ao cobrar que o novo Congresso Nacional aprove reformas estruturais ou opte em desvincular do orçamento áreas essenciais como saúde, educação e segurança para conter o rombo fiscal. Guedes falou nesta quarta-feira durante a transmissão de cargo em Brasília. O Superministério da Economia vai comandar a Fazenda, o Planejamento e também o Comércio Exterior. No discurso, que durou mais de 50 minutos, Guedes não apresentou propostas, mas cobrou do Congresso o auxílio para aprovar as reformas, especialmente a da Previdência. Caso isto não ocorra, Guedes diz que o Congresso terá que tomar conta do orçamento e apontar reduções em investimentos e áreas essenciais. Se a gente aprovar uma reforma importante como essa que está à frente, nós temos aí 10 anos de crescimento à frente garantido. Se não aprovarmos, nós temos que dar um passo mais profundo ainda, dizer o seguinte: olha, agora ou desindexa tudo, desvincula tudo, ou não há solução. Porque se der errado a aprovação da reforma, é bastante provável que a classe política dê um passo à frente e realmente assuma o comando sobre o orçamento. O ministro condicionou a aprovação da nova Previdência à votação de outras reformas. Segundo ele, após esta etapa, é possível pensar na simplificação tributária. E ela não é só para simplificar a vida de quem produz também. Ela tem também uma conexão orgânica com essa descentralização de recursos. É interessante aos governadores, prefeitos, a classe política em geral, aprovar uma reforma dessa, porque os recursos vão descendo. Se essa reforma não é aprovada, você tem que ir desacelerando também a implementação da simplificação tributária. Paulo Guedes endossou ainda a ideia do liberalismo econômico, que será empregado no comando do Ministério pelo novo governo. Logo que cheguei, falei assim: como é que pode estar tão mal com tanta gente boa? E a resposta é a direção. Eu acho que nós vamos na direção da liberal-democracia. Nós vamos abrir a economia, nós vamos simplificar impostos, nós vamos privatizar, nós vamos descentralizar os recursos e nós vamos apoiar a área social, a importância de investimento em saúde e educação. No início da fala, Paulo Guedes, chamado de Posto Ipiranga ao longo da campanha por Bolsonaro, brincou com o fato de ser um super-ministro. Para ele, isso não existe.
De Brasília, Yuri Hudson. Muito obrigado, Yuri Hudson, pelas informações diretamente de Brasília. Momento que começa a chover também em Bento Gonçalves. Mandar uma alusão para o Jatir, está acompanhando também a nossa programação. Sempre ligado na programação da Rádio Olé. Grande Jatir, um abraço, um ótimo 2019 para você e para sua família. A Lide Graça também está conosco, obrigado pela participação. Olha, Sérgio Moro, segundo Sérgio Moro, o Brasil não será porto seguro para criminosos. O Yuri Hudson volta com essa informação aqui no Olé News. O ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Sérgio Moro, afirmou nesta quarta-feira que o Brasil não será um paraíso ou um porto seguro para criminosos. O ex-magistrado discursou durante a transmissão de cargo em Brasília. Sérgio Moro assume o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Sem citar o célebre caso do italiano Cesare Battisti, Moro afirmou que o Brasil será parceiro de primeira hora de outras nações para tirar do país o rótulo de porto seguro para criminosos. Não deve haver portos seguros para criminosos. Quando países não cooperam, quem ganha é somente o criminoso. O Brasil não será um porto seguro para criminosos e jamais, novamente, negará cooperação a quem solicitar por motivos exclusivamente político-partidários. O ministro também pontuou que já no início da próxima legislatura vai apresentar ao Congresso um projeto de lei anticrime. Não haverá aqui a estratégia, não muito eficaz, de somente elevar penas. Pretende-se, sim, enfrentar os pontos de estrangulamento da legislação penal e processual penal, e que impactam a eficácia do sistema de justiça criminal. Propostas simples, mas eficazes. No evento, Raul Jungmann, que comandou o recém-criado Ministério Extraordinário da Segurança Pública, criticou a extinção da pasta. Jungmann frisou ainda que o novo governo deve dar atenção especial não só a prender criminosos, mas à ressocialização dos que estão na cadeia. E como um dia eles voltarão até as ruas, é preciso pensar numa reforma desse sistema. Dizer isso não quer dizer passar a mão em cima de cabeça de bandido, mas é preciso pensar enquanto uma totalidade. Moro assegurou que a nova gestão terá foco em ações de ressocialização. Para finalizar o discurso, Sérgio Moro afirmou que o brasileiro tem direito de viver sem a sensação de que está sendo roubado por seus representantes. De Brasília, Yuri Hudson. Muito obrigado, Yuri Hudson, pelas informações. A gente vai para o intervalo. E já voltamos aí com informações da segurança pública. Quero mandar uma alusão aí para a Loivane, um feliz 2019. A Oliva Paulete Lava também participando conosco, obrigado. Você está muito bem informado, notícia e informação à sua disposição aqui no Olé News. Hoje é quinta-feira, dia 3 de janeiro, 12 horas 38 minutos. A gente vai para o intervalo e volta já. Olé News, Bruno Mesomo. Nos dias atuais, a correria do dia a dia exige que a comida seja feita com carinho, agilidade e qualidade. Por isso, a Fidari Alimentos pensa no cliente e produz filés de frango e de carne suína, filé de coxa, sobrecoxa recheada com bacon, corte de aves temperadas. É simples, é só colocar no forno ou na churrasqueira e assar. Uma forma prática, sem precisar perder tempo temperando o alimento. Nossos produtos foram desenvolvidos para oferecer o melhor em sabor, qualidade e praticidade para você. Ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. Fidari Alimentos está presente nos principais supermercados e açougues de Bento e região. Alma Nativa, amamos a cultura gaúcha e temos como intuito cultivar nossa tradição. Trabalhamos com tudo para chimarrão, churrasco, artigos para colecionadores e diversas opções para presente. Alma Nativa. Na Rua Marechal Deodoro 238, Shopping Bento, Sala 40. Fone 3701-2939. Horários de atendimento de segunda a sábado, das 9 às 21 horas. Aberto também aos domingos e feriados, das 14 às 20 horas. Alma Nativa, tudo para churrasco e chimarrão.
Costumalha Confecções. Há 20 anos confeccionando conforto para seus clientes. Trabalhamos com uniformes escolares e esportivos, camisetas, jaquetas, moletons, linha adulto e infantil. Atendemos atacado e varejo. Os melhores preços você encontra aqui. Rua Carlos Dreyer Neto 47, bairro Vila Nova 1. Telefone 54 3451 1631. 54 3451 1631. Restaurante Terra do Vinho. Almoço servido com carinho, além de um ótimo atendimento. Na rua Ramiro Barcelos 51, esquina com a Rua Paraná, no bairro Humaitá, pertinho do centro. Oferece buffet livre e aquilo, de segunda a sábado, das 11h30 às 13h45. Com cardápio variado e sobremesas deliciosas. Possibilidade de eventos fechados, com reservas pelo telefone 549 9605 8013. Natal é época de renascimento, é época de reacender o fogo da vida, de renovar os sonhos e metas para o ano novo. É época também de celebrar todas as conquistas vividas e os objetivos alcançados. É tempo de planejar um ano ainda melhor do que este que está dando a Deus. Ao longo desses anos, nosso lema sempre foi trazer para Bento o que há de mais novo no mercado em fantasias, escolar e festas. E com a Fantasiarte não será diferente. Boas festas. Olé News. Apresentação Bruno Mesomo. Muito bem, estamos de volta, 12 horas 41 minutos, 19 minutos faltando para 1 da tarde. Nós estamos com o Olé News, aqui pela rádio Olé Digital. Notícia e informação à sua disposição. Chove forte nesse momento na região metropolitana da Serra Gaúcha. Olha, um homem morreu após tentar cometer um assalto num bar nas margens da Rota do Sol em São Francisco de Paula. Esse caso aconteceu às 23 horas e 45 minutos de quarta-feira nas imediações do quilômetro 225 da RSC 453, próximo ao acesso a Bom Jesus. De acordo com informações da Brigada Militar, o homem chegou no estabelecimento e anunciou o roubo. Um dos clientes que estava no local reagiu, desarmou o ladrão e efetuou um disparo contra ele. O homem não resistiu ao ferimento e morreu no local. A arma usada na tentativa de assalto, um revólver calibre 38, havia sido furtado no último dia 4 de novembro em uma residência que foi arrombada. A ocorrência foi registrada na delegacia de Taquara. E um estabelecimento comercial foi assaltado no início da noite desta quarta-feira na rua Doutor Casagrande, no bairro Cidade Alta, em Bento Gonçalves. Segundo o boletim de ocorrência registrado na delegacia de pronto atendimento, a funcionária teve que entregar a gaveta do caixa para o criminoso que estava armado. Ele, após anunciar o assalto, fugiu com R$ 373,53, com 53 centavos, além de levar a vítima e outra colega para os fundos do estabelecimento. O assaltante fugiu em direção ignorada. A Brigada Militar chegou a fazer buscas. O local possui câmeras de monitoramento que serão investigadas pela Polícia Civil para identificar o suspeito. E um homem de 30 anos foi preso após furtar fios elétricos na noite desta quarta-feira em Farroupilha, noite de ontem. O fato aconteceu às 20 horas em uma residência localizada no bairro São Luís. Conforme informações do boletim de ocorrência, populares acionaram a Brigada Militar após avistarem um homem furtando fios em uma residência em construção, na rua Horácio Marassolo. Uma das buscas pela região dos policiais encontrou o suspeito uma quadra de distância do local do furto. O homem já estava desmanchando os fios para posteriormente vender o cobre.
Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de polícia. Foi estipulada a fiança de R$1.000, porém o homem não pagou e foi levado para o presídio de Caxias do Sul. 15 minutos faltando para 13h. Olha, os bombeiros salvaram a vida de um homem na manhã de hoje em Caxias do Sul. Ele estava sobre a passarela no quilômetro 4 da RSC 453 e estaria tendo um surto. Os agentes do Comando Rodoviário da Brigada Militar atenderam a ocorrência até a chegada dos bombeiros, que conseguiram reverter a situação e fazer o homem descer do local. O trânsito de veículos não chegou a ficar prejudicado. Bombeiros salvam vida de homem em Caxias do Sul. Esse fato no quilômetro 4 da 453 na manhã de hoje. Olha, especialista indica o que fazer em caso de assalto ao volante. Informações aqui no Olé News. Enquanto o motorista se aproxima do veículo, do outro lado o olhar do caçador procura a melhor oportunidade para atacar. Ser surpreendido por um assaltante é algo bem tenso, estressante e certamente ninguém está preparado para essa experiência. Mas, infelizmente, essas situações acontecem e estão cada vez mais frequentes. De acordo com o especialista em segurança Rogério Rodrigues, se isso acontecer, a principal regra é não reagir. Se realmente você foi parado, foi pego, bandido estando principalmente em posse de arma de fogo, de forma alguma reagir, sem movimentos bruscos, sem encarar o bandido nos olhos, ouvindo com atenção o que ele está pedindo e sinalizando o que vai fazer. Por exemplo, ele manda descer do carro, tem que sinalizar: olha, eu só vou aqui soltar meu cinto de segurança, porque senão ele interpreta que o seu movimento de soltar o cinto é que você vai ter alguma reação, por exemplo, pegar uma arma que você teria escondido. Além de sinalizar os movimentos, o especialista recomenda ter muita cautela para não assustar o assaltante. Para você poder agir da melhor forma possível, de forma mais tranquila, se você tem filhos no carro, falar para ele: por favor, deixa eu tirar meu filho que está no banco de trás, mas sempre controlar, não entrar em pânico, desespero, nada, que o bandido pode entender isso como uma reação e praticar um mal maior. Criar estratégias de prevenção podem reduzir a probabilidade de assaltos ao volante. Entre as dicas que podem ser seguidas estão parar no sinal com vidros fechados, manter a primeira marcha engatada e ficar distante do carro da frente. Evitar parar em locais desertos, principalmente para ajudar pessoas desconhecidas, também pode livrar o motorista de um assalto. Outra dica relacionada à segurança ao volante é ficar atento aos locais de estacionamento e entradas de garagem. Em caso de algo suspeito, a recomendação de especialistas é não estacionar. De Brasília, Adriana Mesquita. Muito obrigado, Adriana Mesquita. Dicas importantes aí de como agir num assalto, né? Principalmente assalto a veículo, assalto a mão armada, né? Muito obrigado para você que acompanha a nossa programação. A Rosângela está conosco, a Loivane, obrigado, Alencar Pertile, o Evandro Esperança também com a gente, obrigado. Oliva Paulette, o Jatir com a gente também, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Olha, um jovem de 23 anos foi encontrado baleado com 3 disparos de arma de fogo na madrugada dessa quinta-feira em Caxias do Sul. Ele foi localizado próximo ao quilômetro 154 da RSC 453 na saída da cidade, pouco depois da meia-noite. O rapaz foi atingido no braço e também nas costas. Um homem teria parado para prestar socorro, mas ficou sem combustível e acionou o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O jovem foi encaminhado ao Hospital Pompeia, onde permanece em observação. As circunstâncias da tentativa de homicídio ainda não foram esclarecidas. 11 minutos, faltando agora para 13h. O excesso de velocidade foi a infração mais registrada pela Polícia Rodoviária Federal, a PRF, nas rodovias federais da Serra Gaúcha, durante a Operação Rodovida, realizada entre sexta, dia 28 de dezembro, e a segunda-feira, dia 1º de janeiro de 2019. Foram mais de 800 autuações nos trechos das regiões da BR-116 e 470. Em relação a ultrapassagens em local proibido, foram lavadas
37 ocorrências. Outras 360 autuações tiveram motivos diversos. A Polícia Rodoviária Federal reforçou o policiamento no feriadão de Ano Novo. No total foram atendidos 11 acidentes. O caso mais grave foi na sexta-feira, quando uma mulher morreu no hospital em decorrências de uma queda de moto no quilômetro 149 da BR-116, perto do Presídio Regional de Caxias do Sul, APIX, em Caxias. Em Caxias, uma ação na estação rodoviária fiscalizou também ônibus e orientou mais de 400 passageiros sobre os cuidados e a importância do uso de segurança, do cinto de segurança, também nos coletivos. A Operação Rodovida segue até o final do Carnaval de 2019, período de maior movimentação nas estradas devido às férias escolares, feriados tradicionais e movimentação ao litoral. Você muito bem informado aqui na programação da Rádio Olé. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Olha, João de Deus recebe alta e é levado de volta ao presídio. Médium foi encaminhado ao hospital após exames de rotina que relevaram, sangue na sua urina. Homem é morto a tiros na zona sul de Porto Alegre. Ex-companheiro da mulher da vítima é apontado como responsável pelo crime. Olé News, notícia e informação. Faltando 8 minutos agora para 1h. Você muito bem informado aqui na nossa programação. Momento que chove na região da Serra Gaúcha, 25 graus. Sérgio Moro, ministro de Segurança Pública, não prevê meta nacional para o número de homicídios. 3 pessoas são presas em ação que apreendeu crack e cocaína em casas de Cidreira. Homem é preso após atirar contra funcionários da CE no litoral norte do Rio Grande do Sul. As principais informações da área da segurança pública para você que acompanha a nossa programação aqui no Olé News. Também informações de esportes, informações esportivas aqui no Olé News. CBF é elogiada por federações por apoiar eventos sobre o VAR. Daniela Esperon tem os destaques. No fim do ano de 2018, a Confederação Brasileira de Futebol apoiou o evento IFAB FIFA no Rio de Janeiro, sobre o árbitro de vídeo para as 27 federações estaduais. O objetivo foi mostrar como se aplica o VAR, como protocolo e tecnologia, como ressalta o Coronel Marinho, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF. Dar conhecimento às federações interessadas em utilizar e implementar o VAR, dar conhecimento de como que é esse processo, né? A dificuldade desse processo, a necessidade dos treinamentos, enfim, tudo que é necessário para você aplicar bem o VAR. A Confederação Brasileira de Futebol foi muito elogiada por presidentes de federações de todo o Brasil, por apoiar um evento com transparência e dar todo o encaminhamento e conhecimento sobre o VAR. Do Rio de Janeiro, Daniela Esperon. Obrigado, Daniela Esperon, pelas informações. Olha, enquanto a maioria dos grandes clubes brasileiros se apresentam para a pré-temporada, o mercado da bola aquece. A maior especulação vem da Argentina, onde notícias dão conta de que um acerto do Atlético Paranaense com o centroavante Marco Ruben. Curioso é que na semana passada o Nacional do Uruguai
era dado como destino certo do experiente atleta de 32 anos que deixará o Rosário Central, adversário do Grêmio na Libertadores. Aliás, falando no tricolor, ele não foi o único a fechar a contratação de um goleiro para 2019. No dia que Marcelo Groi foi anunciado pelo Al-Ittihad da Arábia Saudita, a diretoria gremista selou acordo com Júlio César, ex-fluminense. Por conta disso, o clube carioca se viu obrigado a comprar junto ao Oeste os direitos de Rodolfo, que foi reserva na última temporada. Entretanto, até agora, o único de fato que anunciou um jogador para a posição foi a Chapecoense, João Ricardo, ex-América Mineiro. Outros anúncios que foram feitos na quarta-feira ontem são os volantes Felipe Bastos, ex-Grêmio, emprestado pelo Corinthians ao Vasco, e o atacante Rogério, que deixa o Sport Recife para defender o Bahia. Próximo de acerto está o lateral esquerdo peruano Trauco, que pode acabar vendido pelo Flamengo ao argentino San Lorenzo. Enquanto isso, o zagueiro Gum, que foi liberado pelo Fluminense, está entre a Chapecoense e o CSA. Mercado da bola aquecido. O Rômulo, volante do Flamengo, pode chegar para o Grêmio. João Ricardo, goleiro do América Mineiro, para a Chapecoense. Marco Ruben está chegando no Atlético Paranaense. O Gum pode estar indo para a SCA ou para a Chape. São algumas das transferências. Olha, Lucas Paquetá garante que ano de 2018 foi especial. João Vitor dos Santos tem os destaques. Lucas Paquetá foi um dos jogadores mais importantes do Flamengo neste ano e, não por menos, foi eleito um dos melhores meias do Campeonato Brasileiro de 2018. Com 10 gols marcados na competição, o atleta, que jogará pelo Milan da Itália no próximo ano, faz uma análise da temporada rubro-negra. Um ano muito especial para mim, né? Um ano de afirmação na equipe do Flamengo, né? Como titular, podendo estar fazendo um bom campeonato brasileiro, ajudando o Flamengo a brigar pelo título, apesar de não ter conquistado, mas vale ficar guardado toda a temporada que fizemos. Não foi à toa que, pelo bom ano, Lucas Paquetá chamou a atenção da seleção brasileira. O meia foi um dos jogadores do Brasileirão que foram convocados pelo técnico Tite durante as 3 datas FIFA após a Copa do Mundo. Ele entrou no amistoso contra El Salvador, nos Estados Unidos. Do Rio de Janeiro, João Vitor dos Santos. Muito obrigado, João Vitor dos Santos, pelas informações, pelos destaques. Olha aqui, Grêmio perde Marcelo Groi e encontra só um reserva. Para o reserva. Ao contrário de buscar o número 1, referência ao goleiro que trocou o Brasil pela Arábia Saudita, o tricolor atrai apenas uma opção de grupo para as 4 competições. Informações ainda esportivas. Referente ao Internacional, o Inter se recusa a arcar com o salário de Valdívia. Direção colorada nega ter sido comunicada sobre rescisão do atleta. Olha só, o Valdívia marcou apenas 6 gols desde que saiu do Inter em 2017. Inter volta as atenções para Rafael Sobis, atacante, rescindiu o contrato com o Cruzeiro. Algumas informações do Internacional, informações da dupla Grenal. O Grêmio anuncia volante Rômulo como reforço para 2019. O jogador será emprestado pelo Flamengo até o final da temporada. Grêmio compra 30%, mais 30% dos direitos econômicos de Tony Anderson. O time pagou 500 mil ao Cruzeiro e agora é dono de 50% do passe do atleta. Goleiro Júlio César chega a Porto Alegre para realizar exames e assinar contrato.
Aí as informações também do Olé News, informações esportivas aqui na programação. Mandar um alusão para Suzane Pereira, está conosco, obrigado, tenham todos uma ótima tarde. O Olé News volta amanhã aqui na programação da Rádio Olé, sempre ao meio-dia, do meio-dia a 1. Pontualmente 1h vem aí o Paradão Sertanejo, o Kleber Lucas. Às 2h tem Mega Mix e o Vladimir Oliveira. Obrigado por todos, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Olé News. Apresentação Bruno Mesomo.